Bom dia, concurseiros! Aqui na Astra Educação você se prepara de verdade para sua aprovação. Dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos estudar agora avaliação imobiliária, tema fundamental para o engenheiro civil e amplamente cobrado em avaliações técnicas, perícias, financiamento, auditorias e no trabalho junto à Caixa e outros órgãos públicos. Este estudo será baseado na NBR 14.653, que é o conjunto de normas brasileiras que trata da avaliação de bens, incluindo imóveis urbanos, imóveis rurais, empreendimentos e procedimentos gerais. 1. Estrutura da NBR 14.653. A norma é dividida da seguinte forma: Parte 1. Procedimentos gerais. Parte 2. Avaliação de imóveis urbanos. Parte 3. Avaliação de imóveis rurais. E parte 4. Avaliação de bens e empreendimentos industriais e especiais. Essas normas são amplamente utilizadas pela Caixa, por peritos judiciais, avaliadores independentes, bancos, instituições financeiras e administrações públicas. 2. Parte 1. Procedimentos gerais. A parte 1 estabelece todas as bases fundamentais para qualquer tipo de avaliação imobiliária. Ela define finalidade da avaliação, compra e venda, garantia bancária, financiamento, desapropriação, inventário, revisões de aluguel, atualização patrimonial ou outros fins. Valor de mercado, o valor mais provável em condições normais de oferta e demanda. Valor de liquidação, valor reduzido, aplicável em vendas urgentes. Valor de custo, quanto custaria construir ou repor o bem. Vida útil e depreciação, perda de valor ao longo do tempo. Fatores de homogeneização, ajustes necessários para comparar imóveis distintos. Métodos de avaliação previstos pela norma. Método comparativo direto de dados de mercado, MCDDM. Método evolutivo ou custo de reprodução. Método da renda. Método residual. Graus de fundamentação. Grau 1, menor rigor. Grau 2, nível intermediário, o mais comum. Grau 3, maior rigor técnico e estatístico. A norma também exige clareza sobre a metodologia adotada, os limites da avaliação, o nível de precisão esperado e a fundamentação dos dados utilizados. 3. Parte 2. Avaliação de imóveis urbanos. É a parte mais utilizada pela Caixa para avaliar casas, apartamentos, salas comerciais, galpões e terrenos localizados em áreas urbanas. Etapas para a avaliação de imóveis urbanos. Vistoria técnica. Observa-se padrão construtivo, tipologia, idade, estado de conservação, infraestrutura urbana, entorno, topografia, benfeitorias, adequação ao zoneamento e outras características físicas e legais. Pesquisa de mercado. Coleta de imóveis comparáveis tanto anunciados quanto vendidos. A pesquisa pode vir de imobiliárias, corretores, bancos de dados, registros públicos ou plataformas digitais. Homogeneização dos dados. Ajustes aplicados para permitir comparações justas, considerando área, padrão, idade, localização, vagas de garagem, diferenciais, posição no prédio, vista, padrão de acabamento e demais fatores relevantes. Tratamento estatístico. Regressão, eliminação de valores discrepantes, cálculo de intervalos de confiança e análise de representatividade dos dados. Determinação do valor final. Cálculo do valor unitário por metro quadrado e definição do valor total do imóvel. Emissão do laudo. Com ART, metodologia adotada, dados de mercado, justificativas, fotos, croquis, plantas, análises e conclusão. 4. Parte 3. Avaliação de imóveis rurais. Aplica-se a chácaras, sítios, fazendas, áreas agrícolas, pastagens e propriedades destinadas à produção rural. Aspectos considerados na avaliação rural: aptidão agrícola do solo,
disponibilidade hídrica, topografia e declividade, acesso e distância de centros de consumo, benfeitorias existentes como currais, galpões, casas, cercas e sistemas de irrigação, infraestrutura energética, hídrica e de apoio, uso atual e potencial produtivo, limitações ambientais e áreas de preservação. Métodos utilizados: método comparativo com dados rurais, método da renda agrícola considerando produtividade, método evolutivo quando necessário analisar benfeitorias isoladamente. Indicadores importantes: valor da terra nua, VTN, valor das benfeitorias, capacidade de produção agrícola, potencial de mecanização e uso sustentável. 5. Empreendimentos, bens industriais e imóveis especiais. Aplica-se a edificações e estruturas complexas como indústrias, hospitais, portos, aeroportos, usinas, centros logísticos e demais ativos que não podem ser comparados diretamente no mercado. Abordagens típicas: método do custo de reprodução ou substituição, análise de depreciação física, funcional e econômica, método da renda ou fluxo de caixa descontado para empreendimentos que geram receita, avaliação integrada do imóvel e dos equipamentos necessários ao funcionamento. 6. Procedimentos de avaliação adotados pela Caixa. A Caixa usa rigorosamente a NBR 14.653, complementada por normas internas e pelo Manual de Engenharia. Entre os pontos seguidos estão: vistoria presencial obrigatória com fotos e georreferenciamento, relatório técnico padronizado, verificação documental e legal do imóvel, conferência da matrícula, confrontações, ônus e regularidade urbanística, verificação de infraestrutura básica e condições de habitabilidade, sistema interno de validação de dados e amostras de mercado, exigência de ART e responsabilidade técnica do engenheiro avaliador. 7. Avaliações realizadas por terceiros. Avaliadores independentes, empresas privadas, prefeituras e o Poder Judiciário seguem a mesma base normativa. Nesses casos, é indispensável imparcialidade, metodologia clara, documentação mínima, laudo detalhado, ART ou RRT, justificativa dos métodos e transparência e fundamentação adequada dos dados utilizados. 8. Estrutura básica de um laudo de avaliação. Identificação do solicitante, finalidade da avaliação, documentos analisados, descrição completa do imóvel, metodologia aplicada, pesquisa de mercado, tratamento estatístico, análises e justificativas, conclusão com valor final, anexos, plantas, fotos e croquis, ART assinada. Com isso, concluímos o conteúdo completo de avaliação imobiliária conforme NBR 14.653, cobrindo imóveis urbanos, rurais, empreendimentos e procedimentos utilizados tanto pela Caixa quanto por avaliadores independentes. Dando continuidade, agora vamos falar sobre produto imobiliário, um conceito muito importante dentro da avaliação, da incorporação e da análise de investimentos no setor da construção civil. Quando falamos em produto imobiliário, estamos nos referindo ao conjunto de características, atributos, funções e valores que definem um imóvel como um bem de mercado. Ou seja, o produto imobiliário não é apenas a edificação em si, mas tudo aquilo que compõe a oferta que será colocada no mercado, para venda, locação ou utilização. Para entender isso, pense que cada empreendimento é desenvolvido para atender a uma demanda específica. Por isso, o produto imobiliário envolve 3 dimensões: características físicas, características funcionais e características mercadológicas. Começando pelas características físicas, estamos falando da estrutura concreta do imóvel. Isso inclui área construída, número de pavimentos, tipologia das unidades, materiais utilizados, padrão de acabamento, áreas comuns, infraestrutura e todas as especificações construtivas.
Nesse ponto, o produto imobiliário deve atender às exigências técnicas, às normas da ABNT e aos parâmetros de segurança, conforto e durabilidade. Em seguida, temos as características funcionais. Aqui, o foco é a utilidade e a adequação do produto ao seu usuário final. Por exemplo, em imóveis residenciais, analisamos a disposição dos ambientes, a ventilação, a iluminação natural, o nível de privacidade, o conforto térmico e acústico, além da funcionalidade dos espaços internos. Já em empreendimentos comerciais, entram fatores como a acessibilidade, flexibilidade de layout, circulação de pessoas, pé direito adequado e infraestrutura tecnológica. A terceira dimensão é a mercadológica. Ela considera o público-alvo, o posicionamento do empreendimento e a viabilidade econômica. Isso envolve análise de localização, acesso, proximidade de serviços, valorização da região, concorrência e preço praticado no mercado. É aqui que o produto imobiliário se conecta diretamente com a estratégia de desenvolvimento do empreendimento. Um produto bem posicionado é aquele que corresponde ao que o mercado demanda e ao que o público está disposto a pagar. Outro ponto relevante é que o produto imobiliário pode ser classificado em diversas categorias, como residencial, comercial, industrial, logístico, de uso misto, loteamentos, incorporação verticalizada, condomínios horizontais, centros empresariais e empreendimentos especiais. Cada tipo possui requisitos técnicos e mercadológicos específicos e deve ser concebido com base em estudos de viabilidade. Para quem trabalha com engenharia, avaliações, incorporação ou gestão de obras, entender o produto imobiliário é essencial para definir o melhor tipo de empreendimento, verificar o potencial construtivo, estimar custos e analisar o retorno financeiro. Além disso, a correta definição do produto permite compreender como cada característica física e funcional impacta o valor final do imóvel, o custo total e a aceitação pelo mercado. Em resumo, o produto imobiliário é a combinação entre projeto, funcionalidade, qualidade construtiva, localização e estratégia de mercado. Ele representa a entrega final ao consumidor e é essa composição que define o valor, a competitividade e o sucesso do empreendimento no setor imobiliário. Dando continuidade, agora vamos falar sobre plano de negócios e comercialização no contexto do mercado imobiliário. Um tema fundamental para avaliar a viabilidade e o sucesso de empreendimentos urbanos, rurais, residenciais, comerciais ou industriais. O plano de negócios é um documento estruturado que organiza todas as informações essenciais para o desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, desde a concepção inicial até a sua colocação no mercado. Ele funciona como um roteiro que orienta decisões técnicas, financeiras, mercadológicas e operacionais. A primeira etapa de um plano de negócios é o estudo de mercado. Aqui analisamos o comportamento da demanda, identificamos o público-alvo, avaliamos a concorrência e verificamos o potencial da região. Esse estudo permite compreender se o empreendimento é realmente viável, qual deve ser o posicionamento do produto e quais características devem ser adotadas para atender ao consumidor. Em seguida, vem a análise técnica e jurídica do terreno ou imóvel. Isso inclui levantamento topográfico, estudo de viabilidade urbanística, análise de restrições ambientais, zoneamento, coeficiente de aproveitamento e todas as regras locais que influenciam o projeto. Também é um momento de confirmar a titularidade legal do terreno e identificar riscos regulatórios. Depois disso, entramos no estudo de viabilidade econômico-financeira. Esse é um ponto central do plano de negócios. Nele, calculamos o custo total do empreendimento, incluindo a aquisição do terreno, projetos, obras, taxas, encargos, marketing e despesas operacionais. Em seguida, comparamos esses custos com a projeção de receitas, obtida a partir do preço estimado de venda ou locação das unidades. A partir desses dados, analisamos indicadores como taxa interna de retorno, ponto de equilíbrio, lucratividade e prazo de retorno do investimento. Somente após essas análises começa a fase de definição do produto imobiliário,
onde se consolida o que exatamente será construído, seu padrão de acabamento, sua tipologia e seu posicionamento no mercado. Essa definição deve estar alinhada com o estudo de demanda e com a viabilidade financeira. Com o produto definido e aprovado, passamos ao plano de comercialização. Ele descreve como o empreendimento será apresentado ao mercado e quais estratégias serão usadas para atingir o público-alvo. Um bom plano de comercialização inclui definição de preços, estratégias de divulgação, escolha dos canais de vendas, criação de materiais promocionais, campanhas de lançamento e acompanhamento das metas de vendas. Hoje, a comercialização imobiliária envolve tanto estratégias tradicionais, como estandes de vendas, corretores e visitas presenciais, quanto estratégias digitais, como anúncios online, tours virtuais, redes sociais e plataformas de marketplace. A integração entre ferramentas digitais e atendimento especializado é determinante para aumentar as conversões e reduzir o tempo de venda. Outro ponto importante é o planejamento do fluxo de comercialização. Isso permite organizar o cronograma de vendas, prever o fluxo de caixa do empreendimento, acompanhar a performance da equipe e ajustar o preço ou as estratégias quando necessário. Um bom plano de comercialização, bem estruturado, também considera políticas de financiamento, possibilidades de parcelamento e análise de crédito dos compradores. Por fim, o plano de negócios e a comercialização não são documentos estáticos. Eles precisam ser constantemente atualizados conforme surgem novas informações do mercado, alterações regulatórias, mudanças no comportamento do consumidor e oscilações econômicas. A capacidade de ajustar o empreendimento ao longo do tempo é um dos fatores mais importantes para garantir o sucesso no mercado imobiliário. Em resumo, o plano de negócios e a comercialização formam a base estratégica que transforma uma ideia em um empreendimento viável, competitivo e rentável. Essas etapas garantem que cada decisão seja tomada com base em dados, estudos e projeções realistas, reduzindo riscos e aumentando as chances de sucesso no mercado imobiliário. Dando continuidade, agora vamos falar sobre os estudos de viabilidade, que são fundamentais para avaliar se o empreendimento imobiliário pode ou não ser executado com segurança técnica, econômica e jurídica. O estudo de viabilidade é uma análise completa que antecede qualquer tomada de decisão em projetos imobiliários. Ele tem o objetivo de identificar riscos, estimar custos, prever retornos e confirmar se o empreendimento é sustentável sob vários pontos de vista. Na prática, é ele que determina se a ideia deve seguir adiante, ser ajustada ou até ser descartada. A primeira etapa é a viabilidade técnica. Aqui, avaliamos se o terreno, o imóvel existente ou a área escolhida permitem a implantação do projeto pretendido. Analisamos fatores como topografia, geotecnia, acessibilidade, infraestrutura urbana, disponibilidade de redes de água, esgoto, energia e telecomunicações, além de restrições ambientais. Também verificamos se as condições físicas permitem o tipo de construção desejada, considerando fundações, cargas estruturais e técnicas executivas. A segunda etapa é a viabilidade legal ou urbanística. Nesta fase, analisamos toda a legislação aplicável. Zoneamento, coeficiente de aproveitamento, recuos, altura máxima permitida, taxa de permeabilidade, regras ambientais, licenças necessárias e documentação do terreno. É aqui que identificamos se o projeto está de acordo com as leis municipais, estaduais e federais. Qualquer restrição legal que impeça ou limite o empreendimento precisa ser identificada antes de avançar. A terceira etapa é a viabilidade econômica. Ela envolve o levantamento detalhado dos custos e a projeção das receitas. Primeiro, são estimados os custos de aquisição do terreno, projetos, obras, equipamentos, taxas, impostos, gestão, marketing, vendas e eventuais obras de compensação. Depois, são feitas projeções de receita com base no preço estimado das unidades, taxa de absorção do mercado e condições de financiamento.
Com esses dados, calculamos indicadores como taxa interna de retorno, payback, margem de lucro e fluxo de caixa do empreendimento. A quarta etapa é a viabilidade mercadológica. Aqui, estudamos o mercado e o perfil dos consumidores. Avaliamos a demanda, identificamos tendências, analisamos empreendimentos concorrentes e determinamos o posicionamento do produto. A viabilidade mercadológica garante que o empreendimento atenda ao tipo de cliente correto e esteja adequado à realidade do mercado local. Depois dessas análises, integramos todos os dados para verificar se o empreendimento é realmente atrativo. Um projeto pode ser excelente tecnicamente, mas inviável economicamente. Ou pode ter mercado comprador, mas enfrentar restrições urbanísticas. Por isso, o estudo de viabilidade funciona como um filtro estratégico, que evita investimentos arriscados e orienta ajustes no produto. Outro ponto importante é que os estudos de viabilidade não se encerram depois da aprovação inicial. Eles devem ser atualizados ao longo do desenvolvimento do projeto, já que variáveis como custos, legislação e demanda podem mudar. Uma revisão contínua garante que o empreendimento permaneça seguro e competitivo. Em resumo, os estudos de viabilidade são a base para qualquer decisão sólida no mercado imobiliário. Eles reduzem riscos, evitam prejuízos e permitem que o projeto avance com clareza, segurança e previsibilidade. É a partir deles que nasce o empreendimento verdadeiramente viável e sustentável. Dando continuidade, agora vamos falar sobre a incorporação imobiliária, que é um dos pilares fundamentais do mercado imobiliário e está diretamente relacionado ao desenvolvimento, comercialização e formalização de empreendimentos, especialmente os residenciais e comerciais construídos em regime condominial. A incorporação imobiliária é disciplinada principalmente pela Lei nº 4.591 de 1964 e ocorre quando o incorporador, que pode ser pessoa física ou jurídica, se compromete a construir o empreendimento e entregar as unidades autônomas aos adquirentes, normalmente vendidas ainda na planta. Essa atividade envolve responsabilidades técnicas, jurídicas, financeiras e comerciais, e exige uma série de cuidados obrigatórios. O primeiro ponto essencial é entender que o incorporador não é necessariamente o construtor. Ele é o responsável por coordenar todo o processo, desde a aquisição do terreno, passando pela elaboração dos projetos, aprovação na prefeitura, contratação da construção, definição das estratégias de venda e estruturação financeira. Já a execução das obras pode ser feita por uma construtora contratada, que assume as responsabilidades técnicas do canteiro. Para que a incorporação possa ser comercializada, é obrigatório o registro do Memorial de Incorporação no Cartório de Registro de Imóveis. Esse memorial reúne todos os documentos técnicos, jurídicos e administrativos que comprovam que o empreendimento é viável. Entre os principais documentos estão título de propriedade do terreno ou compromisso de compra, projetos arquitetônicos, memorial descritivo dos materiais, estudo de viabilidade econômico-financeira, orçamento da obra, certidões negativas, quadro de áreas e minuta da futura convenção de condomínio. Somente após esse registro é que o incorporador está autorizado a oferecer as unidades ao público. Outro ponto central é o regime de construção adotado. As incorporações podem ocorrer por empreitada a preço fechado, administração ou preço global. Cada regime traz impactos na responsabilidade, nos riscos, nos custos e na previsibilidade do empreendimento. Além disso, a lei exige que os contratos de compra e venda tenham informações claras sobre prazo da obra, condições de pagamento, reajustes e especificações técnicas e direitos e deveres das partes. Durante a execução do empreendimento, o incorporador deve manter atualizada toda a documentação, prestar contas e assegurar a destinação correta dos recursos. Caso utilize o regime de patrimônio de afetação, previsto na Lei nº 10.931 de 2004, o empreendimento passa a ter proteção jurídica especial. O patrimônio da obra é separado do patrimônio da empresa incorporadora, garantindo mais segurança aos compradores e maior transparência financeira. Esse regime reduz riscos de paralisação e dá mais credibilidade ao processo. Quando a obra é concluída, inicia-se o processo de instituição de condomínio e a elaboração da convenção condominial definitiva. Após a obtenção do habite-se,
cada unidade pode ser individualmente registrada, permitindo a transferência formal aos compradores. A incorporação imobiliária também envolve responsabilidades civis, penais e administrativas. Fraudes, omissão de informações, promessas não cumpridas e venda irregular de unidades podem gerar penalidades severas. Por isso, o incorporador precisa atuar com organização, transparência e conformidade legal. Em resumo, a incorporação imobiliária é uma atividade complexa que integra aspectos técnicos, legais, financeiros e comerciais. Ela garante que os empreendimentos sejam planejados, registrados, financiados e entregues com segurança jurídica. Para engenheiros, arquitetos e profissionais do setor, compreender esse processo é fundamental para atuar de forma eficiente e alinhada às exigências legais e ao mercado. Dando continuidade, vamos falar agora sobre parcelamento do solo, especificamente loteamento e desmembramento. O parcelamento do solo urbano é regulamentado principalmente pela Lei Federal 6.766 de 1979. Que estabelece as normas gerais para a divisão de glebas em lotes destinados à edificação. Ele é fundamental para garantir que as cidades cresçam de forma organizada, segura e com infraestrutura adequada. Existem duas modalidades principais de parcelamento: o loteamento e o desmembramento. Embora ambos resultem em lotes individualizados, eles têm diferenças importantes. Primeiro, o loteamento. O loteamento ocorre quando há abertura de novas vias de circulação, áreas públicas, praças ou espaços de uso comum. Ou seja, o proprietário de uma gleba decide dividir essa área em vários lotes e, para isso, cria novas ruas, calçadas e áreas institucionais que serão incorporadas ao patrimônio público. O loteamento exige projeto detalhado, aprovação da prefeitura, respeito a índices urbanísticos e garantia de execução das obras de infraestrutura, como drenagem, pavimentação, abastecimento de água, energia e saneamento básico. Por envolver maior impacto urbano, é um processo mais complexo e rigoroso. Agora, o desmembramento consiste apenas na divisão de lotes existentes, sem a necessidade de abertura de novas vias ou criação de áreas públicas. É uma forma mais simples de parcelamento, pois você utiliza o sistema viário já existente. Mesmo assim, precisa de aprovação da prefeitura e deve respeitar os parâmetros urbanísticos, como metragem mínima, testada mínima e zoneamento. Em geral, o desmembramento é usado quando o terreno original é grande, mas já possui frente para a rua e infraestrutura suficiente. Um ponto importante é a responsabilidade do empreendedor. No loteamento, ele é obrigado a executar ou garantir as obras de infraestrutura antes da entrega dos lotes. Já no desmembramento, como a área já é servida por infraestrutura, a responsabilidade é menor, embora ainda existam exigências técnicas. Também é essencial entender o papel da prefeitura. Nenhum parcelamento pode ser realizado sem aprovação prévia, e cada município pode ter regras complementares conforme seu plano diretor e legislação urbanística local. Por fim, é importante lembrar que o parcelamento do solo influencia diretamente a qualidade de vida urbana. Um lote bem planejado e regularizado garante segurança jurídica aos compradores, valoriza a região e evita problemas como falta de drenagem, alagamentos, ruas irregulares e ocupação desordenada. Dando continuidade, vamos falar agora sobre aprovação, registros e licenças necessários em empreendimentos imobiliários. Quando falamos em desenvolver um empreendimento imobiliário, seja um loteamento, um condomínio, um edifício ou um parcelamento do solo, é fundamental entender que todo o processo depende de uma série de aprovações legais e técnicas. Esses procedimentos garantem que o projeto esteja de acordo com as normas urbanísticas, ambientais e administrativas vigentes, evitando riscos jurídicos e assegurando a viabilidade do empreendimento. Vamos começar pela aprovação do projeto na prefeitura. Esse é sempre o primeiro passo. O empreendedor apresenta o projeto arquitetônico e urbanístico, que será analisado conforme o plano diretor, o código de obras, o zoneamento, recuos, taxa de ocupação, coeficientes de aproveitamento e outras regras municipais. A prefeitura avalia se o projeto está adequado às diretrizes da cidade e, se tudo estiver certo, emite o alvará de aprovação. Depois, vem o alvará de construção, que autoriza o início das obras.
Sem esse documento, qualquer construção é considerada irregular. O alvará só é liberado após a análise técnica completa e a apresentação de documentos como ART ou RRT, estudos complementares, plantas e memorial descritivo. No caso de loteamentos ou empreendimentos de maior impacto, há a necessidade de licenciamento ambiental. Esse processo envolve órgãos ambientais municipais, estaduais ou federais, dependendo da área e do tipo de intervenção. São etapas como licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O objetivo é garantir que o empreendimento não cause danos ao meio ambiente e que medidas mitigadoras sejam aplicadas. Também podemos citar a necessidade de aprovação em concessionárias, como energia elétrica, saneamento, abastecimento de água, drenagem e telecomunicações. Cada concessionária analisa se a infraestrutura existente suporta a demanda ou se serão necessárias obras adicionais. Somente após essa aprovação é possível prosseguir. Outro passo essencial é o registro do empreendimento no cartório de registro de imóveis. No caso de incorporação imobiliária, é obrigatório registrar o memorial de incorporação conforme a Lei 4591 de 1964. No caso de loteamentos, registra-se o projeto aprovado conforme a Lei 6.766 de 1979. Sem o registro, não é permitido comercializar unidades, pois o empreendimento não existe legalmente. Além disso, ao final da obra é necessária a emissão do habite-se, ou certificado de conclusão, pela Prefeitura. Esse documento atesta que a construção foi executada conforme o projeto aprovado e todas as normas técnicas. Somente com o habite-se é possível ligar definitivamente serviços como energia e água, além de permitir o registro das unidades individualizadas no cartório. Por fim, alguns empreendimentos exigem licenças ou autorizações adicionais, como anuência de órgãos de patrimônio histórico, autorização para supressão vegetal, estudos de impacto de vizinhança ou laudos técnicos específicos. Em resumo, aprovar, registrar e licenciar um empreendimento imobiliário é um processo estruturado e indispensável. Ele garante segurança jurídica para o empreendedor, proteção para o comprador e conformidade com as normas urbanísticas e ambientais. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o conhecimento de técnicas de coleta de dados a partir de acesso a plataformas de vendas de imóveis urbanos e rurais. Quando o profissional trabalha com avaliação imobiliária, estudos de mercado ou elaboração de pareceres técnicos, ele precisa dominar a coleta de dados de forma correta, organizada e metodologicamente confiável. E um dos principais meios de coleta hoje são as plataformas de vendas de imóveis, tanto urbanos quanto rurais. Por isso, conhecer as técnicas adequadas é fundamental para garantir precisão e credibilidade nos resultados. O primeiro ponto é entender que os dados coletados nessas plataformas só têm validade se forem obtidos de forma criteriosa. Isso significa selecionar imóveis realmente comparáveis ao que está sendo avaliado. Para isso, o avaliador precisa analisar características como localização, padrão construtivo, área construída, tipologia, idade da edificação, estado de conservação e contexto do entorno. Não basta apenas pegar preços. É necessário avaliar se o imóvel anunciado possui similaridade técnica e mercadológica com o objeto de estudo. Outro ponto importante é a verificação da fonte de dados. As plataformas mais utilizadas podem incluir portais generalistas, sites especializados, imobiliárias locais, bancos de imóveis e plataformas de anúncios classificados. Quanto mais confiável e atualizado for o portal, maior a credibilidade dos dados obtidos. Algumas plataformas permitem filtros detalhados, facilitando a seleção de amostras consistentes. Além disso, é fundamental aplicar técnicas de triagem dos dados. Nem todos os anúncios encontrados devem ser utilizados. Muitos podem estar desatualizados, duplicados ou com valores fora do padrão do mercado. O avaliador deve identificar e remover esses outliers para que a amostra final seja coerente. Também é importante verificar se o imóvel já foi vendido ou se o preço sofreu alterações. Em áreas rurais, a coleta exige ainda mais atenção. O avaliador deve observar características como topografia, tipo de solo, disponibilidade hídrica, acesso, uso atual da terra, aptidão agrícola e infraestrutura.
Informações complementares podem ser extraídas de plataformas especializadas em imóveis rurais, mas também de bases públicas, como dados do INCRA, mapas do IBGE e imagens de satélite. Outro aspecto essencial é registrar todas as evidências coletadas. Isso inclui salvar links, capturas de tela, descrições, fotos e qualquer informação relevante do anúncio. Como anúncios podem ser removidos com o tempo, esse registro garante que o avaliador possa comprovar a origem dos dados caso seja solicitado em uma perícia ou auditoria. Com os dados organizados, o avaliador aplica técnicas de tratamento estatístico, conforme as normas da NBR 14.653 e do método científico de avaliação. Isso pode envolver cálculo de média, mediana, análise de dispersão ou aplicação de modelos mais avançados, como o método comparativo direto de dados de mercado, com tratamento inferencial. Outra etapa importante é a verificação cruzada, que consiste em comparar os valores coletados em plataformas distintas para identificar padrões, distorções e diferenças de comportamento entre regiões e perfis de imóveis. Esse cruzamento aumenta a confiabilidade da amostra. Por fim, o profissional deve estar atento para não confundir valores de oferta com valores de mercado. O valor anunciado geralmente não é o valor final de transação, e essa diferença precisa ser considerada. Quando possível, o avaliador deve incluir dados reais de transações concluídas, provenientes de cartórios, prefeituras, Cresce ou sistemas específicos, para ajustar melhor o estudo. Em resumo, coletar dados em plataformas de imóveis exige técnica, método e análise crítica. Não basta copiar preços. É necessário compreender a dinâmica do mercado, filtrar informações, validar fontes e tratar os dados conforme as normas de avaliação. Somente assim, o resultado final será seguro, consistente e tecnicamente defensável.